Amigos, esse aqui é um vídeo daquele jeito que eu sei que vocês gostam, né? Onde rapidinho a gente vai desmascarar de forma clara, de forma bem objetiva, todas as mentiras, todas as artimanhas que essa mídia imunda insiste em utilizar contra nós para tentar desgastar o governo, né? Como se a gente fosse idiota, como se a gente não tivesse memória, como se nós não tivéssemos acesso à internet, né? Como se a gente não pudesse buscar, às vezes no próprio histórico da mídia, o que ela já divulgou antes e o que ela ousa divulgar agora. Então, sem mais enrolação, já vamos lá. Essa aqui foi uma matéria do Jornal da Globo, se eu não me engano, foi de ontem, e aonde a apresentadora faz justamente o que um jornalista decente nunca deve fazer, que é aquele editorial, aquela chamada ali, já destruindo um presidente, já abrindo mão de qualquer compromisso com a verdade, simplesmente para poder fazer valer o ponto de vista deles, né? O que você tem que fazer primeiro como jornalista é ter o compromisso com a verdade, compromisso com os fatos, tá? Se entre a sua opinião e os fatos estiverem com a razão, você abraça os fatos. O que a gente vê aqui é uma senhora de idade já, né, com experiência, mas abrindo mão de toda dignidade, abrindo mão de qualquer compromisso com a verdade que ela possa ter para poder atacar o presidente Bolsonaro, e é por isso que essa mídia é nojenta e é por isso que essa mídia está cada dia mais decadente na nossa sociedade, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, eu vou comentando muito aqui do que foi corrigido, na verdade eu já falei para vocês em vídeos anteriores, mas vale a pena a gente ver de novo, né? Até fazer um trocadilho com, com um quadro dessa empresa decadente aqui, vamos lá. É simples. Em janeiro, depois de muita enrolação e negócios estranhos, o governo Bolsonaro começou a vacinar os brasileiros. Pois é, né? E como ela falou, enrolação e negócios estranhos. Peraí, a primeira imunização ocorreu no Reino Unido ainda em dezembro, né? Se o Brasil começou em janeiro, né? Então o Brasil já estava muito adiantado, né? Foi um dos primeiros países a começar a vacinação, né? Principalmente levando em consideração que aqui nós não produzíamos a vacina. Até então, as vacinas eram produzidas em outros lugares, né? Aqui a gente ainda não produzia, então aqui nós tivemos, por começar em janeiro, nós tivemos um calendário, um cronograma de vacinação bem adiantado. Primeira mentira. Medo. O governo Bolsonaro começou a vacinar os brasileiros por um único motivo: medo. Não, o governo Bolsonaro começou a vacinar os brasileiros porque achou que era o correto, disponibilizar a vacina para quem quisesse tomar a vacina, né? Não foi por medo, né? Se fosse por medo, teria começado a vacinar em, sei lá, agosto, setembro daquele ano. Até porque nessa época, né, nesse começo aqui de no fim de 2020, começo de 2021, o número de casos no Brasil estava bem baixo, né? Então, na verdade, o presidente Bolsonaro e os nossos órgãos de saúde não teriam medo de nada, porque a gente não estava no pico, né, da situação. A gente estava com os casos numa margem bem reduzida, então medo obviamente não tinha. Já é a segunda mentira que essa senhora conseguiu produzir aqui em menos de 10 segundos de fala, né? Então aqui também a matéria traz isso, eu já falei isso para vocês, e já falei em alguns debates também. Em 2020, agosto de 2020, o presidente Jair Bolsonaro já tinha assinado 2 bilhões de reais, compromissado 2 milhões de reais para a produção da vacina. Vamos lá. Medo da comparação com o governo de São Paulo, que ia começar a vacinar antes. Agora, o governo Bolsonaro está disposto a delinquir no assunto da vacinação das crianças porque perdeu o medo. Não tem mais o bafo quente da CPI no cangote. Olha que mulher... Nossa, olha que mídia suja. Olha como essa repórter consegue exalar, né? Consegue sintetizar tudo o que a gente considera imundície na mídia em poucas frases. Ela consegue sintetizar aquilo ali e passar pra gente, né? Ai, medo do governador de São Paulo. Sério? E quantas doses de vacina o governador de São Paulo comprou? Que eu saiba até agora nenhuma. Colou nas costas do governo federal, né? E pelo bem ou pelo mal, os resultados de São Paulo não são exemplo para nenhum estado do país. E ele foi justamente o governador que liderou a revolta contra o presidente da República, assumiu, digamos assim, junto, né, obviamente com a autorização que lhe foi dada pelo STF, assumiu essa revolta, esse motim de governadores contra o presidente, e o resultado está aí. Olha o tanto de mortes que nós tivemos no Brasil, graças à atuação de governadores, prefeitos, avalizados pelo STF, né? Porque ao presidente o que coube fazer foi feito, né? E aqui a gente vê um breve elogio do senador Flávio Bolsonaro ou Renan Calheiros. Vamos lá. Vacinação das crianças porque perdeu o medo.
não tem mais o bafo quente da CPI no cangote. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. O presidente sumiu. Enfim, e mais uma vez ela volta, né? Ela tenta passar para os pais ali, constranger os pais, né? Fala, delinquiu na vacinação das crianças. Olha, o presidente nada mais quer do que a capacidade dos pais de decidir, né? Juntamente com os médicos, com os pediatras, de o que é melhor para as crianças, ao invés de fazer uma imposição forçada pelo Estado, que é o que esses ridículos aqui, esses idiotas defendem, né? Agora eu te pergunto, esses que querem forçar esse tipo de procedimento, algum deles vai assumir? Algum deles vai assumir? Porque já que você está forçando, eu quero saber, caso tenha problema, quem eu procuro? Procuro vocês aí da Globo? Procuro o secretário de saúde do Estado? Procuro o Fauci, lá nos Estados Unidos? Procuro quem? A OMS? Se eu tiver algum problema? Só para saber mesmo. Eu procuro os ministros do STF, o Barroso, o Lewandowski, o Alexandre de Moraes. Quem que eu procuro caso tenha algum problema? Porque forçar é fácil, obrigar é fácil. Difícil é assumir a responsabilidade pelo constrangimento ilegal provocado, né? Depois de dar o start no movimento de intimidação dos técnicos da Anvisa. Em relação à Anvisa ter liberado a vacinação para crianças menores de 12 anos, você ainda comentou um pouquinho sobre a divulgação dos nomes, né? Olha, eu acho que a partir do momento que alguém faz um ato meritoso, ele tem que se apresentar para ganhar a medalha. E o ministro... O Bolsonaro foi bem certo, olha. Quer dizer que eles sabem, então, que o que eles estão fazendo é ruim? Que eles sabem que o que eles estão fazendo vai contra a opinião dos pais, né? Ao ponto deles preferirem ficar escondidos dos olhos da população? Ora, se você é um técnico e se você assina um laudo, e esse laudo é público, tem que aparecer. Como que você é um técnico, você é um funcionário público e vai trabalhar escondido? Suas decisões não vão ter publicidade, né? Cadê o critério da publicidade, né? O princípio da publicidade estatal? O ministro da Saúde se sente à vontade para inventar uma consulta jamais vista com o objetivo exclusivo de não fazer o serviço dele. Consulta pública é um objetivo exclusivo de não fazer o serviço dele? Consulta pública, participação popular? Então a repórter aqui está negando a participação popular num assunto tão importante? Quem que pode dar opinião então? Só o William Bonner? Só vocês aí da Globo? Só os editoriais da Globo? Agora a consulta pública, a participação da população, a participação de especialistas que nunca são ouvidos pela Globo, né? Hoje eles estavam reclamando, o pessoal da Globo, a consulta pública só trouxe especialistas que não concordam com a vacinação infantil. Mas peraí, vocês só levam especialistas que concordam no programa de vocês? Então nada mais justo que haver um equilíbrio, né? Esse pessoal é muito nojento. E tem mais essa, né? O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo. O Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, né? Inclusive sendo um país que não tem uma produção em larga escala de vacinas, como os Estados Unidos tem, como a China tem, não é verdade? Como a Índia tem. Nós somos o país que mais vacina no mundo. Então, como assim o ministro não está fazendo o trabalho dele? Você vê que esse povo só sobrevive de narrativa. Essa imprensa é muito imunda mesmo, pessoal. Ou seja, no momento, ninguém está com medo de um dia ir parar na cadeia. Eu acho que aqui termina o vídeo assim, né? Absolutamente todas as vacinas aplicadas no Brasil foram compradas pelo governo federal. Eu acho que alguém que deveria ter medo de parar na cadeia, minha senhora, é justamente você. Ou seja... Por quê? Porque em 2 minutos aqui, em 1 minuto e meio de vídeo, você conseguiu falar pelo menos umas 6 mentiras. E eu achei que o Supremo Tribunal Federal tivesse indo atrás das pessoas que estão produzindo fake news, principalmente fake news relacionadas à saúde, né? Mas como você é de esquerda, você vai ter esse privilégio, né? Porque a gente sabe que os ministros do STF só perseguem mesmo apoiadores do presidente, conservadores, né? Pessoas que não estejam alinhadas com esse discursinho sujo e nojento da imprensa aqui. Você comprovadamente, em 1 minuto e meio, produziu pelo menos 5 mentiras aqui. 5 mentiras. Ou desinformações ou distorções da verdade, como vocês prefiram. É isso, meus amigos. Vocês estão vendo que tá ficando cada vez mais difícil, né? E é incrível como esse pessoal, a disfarçatez desse pessoal, a forma como eles se sentem tranquilos, seguros pra mentir na nossa cara, como se a gente não tivesse internet pra pesquisar, como se a gente não tivesse memória, né? Às vezes na própria Globo tem uma matéria desmentindo. A Globo ontem tem uma matéria desmentindo a Globo hoje. E é por isso que eles estão nessa decadência, né? É verdade que eles não aguentam outro governo Bolsonaro, não. Eles não aguentam a reeleição do Bolsonaro, não. Eles quebram antes, por isso eles precisam derrubar o Bolsonaro antes. É isso, pessoal. Obrigado a quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com os amigos. Grande abraço.